Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e hoje eu sou o apresentador, o host do Pode Comercializar, o seu guia para uma comercialização inteligente. Hoje a gente trouxe aqui o setor de cadastro, a Andrea e a Paty, para a gente tirar algumas dúvidas que vocês nos enviaram através do Forms sobre o setor de cadastro e, enfim, tudo um pouquinho ali do trabalho delas. Então, bom dia, Paty, bom dia, Andrea. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Diego, pessoal. Então, conforme eu já disse, a gente recebeu algumas perguntas. Vou passá-la a vocês para esclarecer a dúvida da galera, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente recebeu: o que exatamente é o setor de cadastro dentro da cooperativa? Então, vamos lá. Eu acho que o pessoal hoje, eles lembram muito do setor de cadastro na abertura da conta. Então, o setor de cadastro, a maioria do pessoal, quando pensou em abertura da conta, pensa em cadastro. Mas ele vai muito além disso, Diego. Hoje, na verdade, o cadastro, ele fortalece a cooperativa, porque a responsabilidade hoje do setor do cadastro, ele é trazer a segurança para os nossos cadastros, então, cumprindo as normas e as regulamentações ali do Banco Central, do nosso estatuto, dos contratos de conta corrente. Ele também traz toda a qualidade da informação, até para prevenção de fraude hoje, para as aberturas de conta. O suporte para o crédito também, porque a gente sabe que se o cadastro está completo, vem uma análise muito mais assertiva, conforme a capacidade de pagamento do cooperado, então trazendo segurança para a cooperativa de liberar um crédito certo e também agilizando essa liberação para os nossos cooperados. Ele também tem ali o suporte ao setor de cobrança, porque a gente sabe que um cadastro correto e atualizado, ele vai facilitar, por exemplo, o contato, teve um atraso ali na operação. Já vai estar com o cadastro, com o telefone correto ali, ou o PA consegue o contato com o cooperado. Às vezes o endereço está certinho, eles conseguem efetuar essa cobrança, entrar em contato. O cooperado já renegocia, às vezes, muito antes ali, porque a cooperativa conseguiu esse contato com ele. E o suporte para produtos também, porque se um cadastro estiver correto, a gente sabe que consegue oferecer o seguro correto, qual investimento é melhor para o nosso cooperado. Então, na verdade, resumidamente, o cadastro, se ele não estiver atualizado, às vezes a cooperativa perde, a agência perde, no sentido de que, por exemplo, se o endereço está errado, o cartão não chega. Então, a gente sabe que se o endereço está corretinho, todos os cartões chegam mais facilitadamente para os cooperados. Se a renda está incorreta, a gente não libera, às vezes, conforme a capacidade ali que o cooperado tem. E a gente sabe que as informações desatualizadas, ela trava também, tanto para o cooperado que não é atendido tão rapidamente. Às vezes, se o cadastro está atualizado, o cooperado chega, o PA consegue identificar, às vezes, qual produto oferecer, qual serviço oferecer e implantar, às vezes, liberar muito mais rapidamente para o nosso cooperado. Resumindo, é a base... A gente brinca que é o coração da cooperativa. Exatamente. No nosso dia a dia também, o cadastro ele acaba impactando ali no setor de seguro. Porque tem que ter o cadastro certinho, principalmente hoje o seguro de vida, ele é feito todo com base no CAPS. Exatamente. Acho então que ele já puxa renda... Então ele já puxa a renda, ele puxa todas as informações. Antigamente era mais manual o processo. Então você tinha que preencher tudo manualmente. Hoje não, hoje ele já puxa tudo pelo CAPS, dá um ganho de tempo pra galera e é importante estar atualizado para também não errar na contratação do seguro de vida, inclusive da nossa parte ali, sabe? Exatamente, até a gente às vezes recebe a ligação dos PAs que travou um produto na contratação que faltou alguma informação no cadastro. Sim. Então quando ele está completo e quando ele está atualizado, até agiliza para o cooperado. Geralmente e-mail, inclusive, né? Exato. Geralmente a informação do e-mail que tá e-mail, pendente. Telefone, às vezes está desatualizado. Sim. E Paty, quem que pode se associar aqui à cooperativa e o que vocês exigem de documentos? Então, para se associar à cooperativa são as pessoas físicas, né? Inclusive os menores de idade, eles precisam ter um responsável legal, né? Geralmente é pai e mãe que representam eles, ou no caso que não tenha o pai e a mãe, pode ser alguém determinado ali, né? Pelo juiz. As pessoas jurídicas, né? Que são as MEIs, as MEs, as limitadas, associações, condomínios e também as igrejas podem se associar. E também, inclusive, né, os produtores rurais. Os requisitos básicos que a gente diz assim para poder se associar à cooperativa: precisa residir no Brasil, ter uma atividade econômica lícita e também não exercer atividade econômica concorrente com a cooperativa, né? Não pode ser concorrente. Em relação aos documentos, assim, que a gente pode dizer para se associar,
Para a pessoa física, a gente exige basicamente o documento de identificação com foto, o comprovante de residência e o comprovante de renda. Já para a pessoa jurídica, a gente exige ali principalmente o contrato social, o cartão CNPJ, que a gente pode tirar ali pela internet mesmo, e o faturamento. E também, né, os documentos dos representantes legais da empresa, que geralmente, né, são os sócios administradores ali, procuradores também. Aproveitando, Diego, que a gente está falando sobre isso, acho importante a gente falar ali que atualmente é possível a gente abrir as contas através dos aplicativos do canal digital. Então, tem duas opções para os associados conseguir abrir a conta. Eles podem procurar uma agência, né, ali do Sicoob, ou também abrir ali através dos canais digitais, que acaba agilizando, né, o processo de abertura, porque não vai precisar fazer assinatura ali da documentação. Então já é uma boa oportunidade assim para a gente divulgar, né, a possibilidade da abertura através dos canais digitais. Isso é legal, porque, querendo ou não, o nosso concorrente roxinho lá, eles fazem muito isso, né? Isso mesmo. E a gente está nesse processo de migração, né? De sair da agência, não de sair da agência física, mas de complementar, né, a agência física através dos canais digitais. E aí, tá vindo uma nova geração aí que é muito mais digital que a minha geração, por exemplo. A gente sabe que é identificar o perfil, né? Como o André falou ali, a gente tem que identificar o perfil para saber qual produto e serviço a gente oferecer para cada pessoa. Da mesma forma, a gente vai saber, né, identificando o perfil, se essa pessoa é mais digital ou a pessoa mais física ali, que precisa de um atendimento presencial na agência. E até as cidades agora que a gente tá chegando, que nem São José dos Pinhais, por exemplo. É uma cidade que o pessoal não tem tempo de ir pra agência. Eles não têm essa cultura também, né? É uma questão cultural, às vezes, da região. Então a gente tem que ver, dependendo da cidade, dependendo da região, qual melhor se adapta, né? Sim, com certeza. E então, mais uma perguntinha pra vocês, assim. Pegando o gancho já no que vocês comentaram. Para atualizar o cadastro, como que faz? Qual o procedimento? O que precisa? Então, na verdade, até como a Paty comentou ali sobre a conta digital. Hoje a gente está migrando e identificando o perfil do nosso cooperado. Existe a possibilidade dele atualizar no físico, mas até a gente recomenda para que sejam os casos mais complexos. Por exemplo, que ele não consegue atualizar pelo app, ele vem até a agência para fazer essa atualização. Certo. Mas hoje a gente sabe que tem a facilidade do aplicativo, então, tanto para abertura da conta, que é uma conta mais ágil ali para abertura, hoje com 40 minutos o cooperado já sai com a conta aberta, a atualização funciona da mesma forma. Se ele fizer a atualização pelo aplicativo, ele faz na hora ali, ele já vai vir para a alçada de aprovação. Então, ele consegue atualizar hoje tanto endereço, quanto a renda, quanto dados pessoais dele. Ele consegue fazer essa atualização agilizando muito mais. Então, claro que a gente, indica ainda que novamente o PA identifique o perfil do cooperado. Tem cooperados que preferem essa atualização física ali na agência, mas existe essa possibilidade hoje, essa facilidade para atualizar os dados pelo aplicativo também. Principalmente aquele perfil que costuma cair em golpe também, né? Nessas questões, dá mais segurança também, né? Às vezes o pessoal fica mais receoso com essa parte digital, mas o aplicativo vem para ajudar muito a vida do cooperado. Sim, não, tem um lado bom também, né? Sim. Com certeza. Vou fazer uma pergunta para você, então, Paty, aqui, ó. Integralizei o capital social para me associar. Esse valor pode ser resgatado em algum momento? Ele tem rendimento? Sim. Então, respondendo a tua pergunta, né, Diego, só para explicar um pouquinho para o pessoal, para quem ainda não sabe, para abrir uma conta corrente na cooperativa, eu preciso fazer uma integralização, me associar. Então, eu vou me tornar sócio da cooperativa e esse valor ele vai ter rendimentos anuais. Geralmente, ali, quando acontece a distribuição das sobras, quando existe o resultado positivo ali da cooperativa. Então, anualmente, esse valor é reajustado ali, né, e de acordo com os rendimentos ali que a cooperativa recebe. E como que funciona para resgatar? Essa geralmente é uma dúvida, né, dos associados. Eles perguntam assim, eu integralizei o capital mínimo ali exigido no Estatuto Social, e se eu quiser resgatar, como que eu faço? Então, existem duas formas de resgatar esse capital. A forma do resgate ordinário, que a gente chama. Como que funciona esse resgate? Quando a pessoa solicita o encerramento da conta e a demissão, ela vai ter direito a resgatar esse capital social. Ali, junto também com o valor das sobras, que a gente chama, né? Ele vai resgatar todo o valor.
Mas quais são as regras para isso? Para isso, ele precisa pedir o encerramento da conta e também a demissão da cooperativa. Essa devolução ela vai ocorrer conforme normas estatutárias, né? Então, ali depende muito do que é decidido em conselho de administração e no Estatuto Social. O Estatuto Social está disponível para os nossos associados estarem consultando no site da cooperativa. E a gente tem também o que a gente chama de resgate ordinário. Esse resgate, digamos assim, a gente chama que é um benefício para os associados. Quais que são as regras para esse resgate ordinário? Ter 63 anos de idade e 10 anos de associado, isso para pessoa física. Então, é passado uma análise, a gente faz uma análise, né, do associado, é passado essa solicitação ali para o Conselho de Administração, eles fazem a aprovação e a gente vai devolvendo mensalmente para o associado esse capital social dele, né? Claro, respeitando as regras mínimas ali do capital social mínimo exigido pela cooperativa, né? Então, ele pode permanecer como associado e ir resgatando esse valor, né, se ele estiver encaixado nessas regras. E para PJ, precisa ter 25 anos de associado. Então, quando é uma PJ completa, ali 25 anos de associado, ela também consegue ir resgatando esse capital social ao longo dos meses, né? Então, como eu já expliquei, né, isso depende de aprovação ali do Conselho de Administração, então cada caso a gente faz uma análise ali para ver se esse associado tem direito. Então existem essas duas formas, ou ele solicita o encerramento da conta e a demissão, ou ele completa, né, a idade mínima ali exigida e o tempo de cooperativa para que a gente possa realizar essa devolução do capital social. Outra dúvida também bem comum que eles têm, se por exemplo assim, ele solicitou a demissão da cooperativa, o encerramento, sacou o capital social, se ele pode retornar para a cooperativa. Ele pode sim. Então é o que a gente chama de processo de readmissão. O processo de readmissão ele tem algumas regras, então decididas, né, também pelo Conselho de Administração, ali expressas no Estatuto Social. Quais que são essas regras? Então, quando o associado ele saca o capital social, ele tem que aguardar 1 ano para retornar. Então, ele sacou o capital social, ele aguarda 1 ano e ele vai voltar com uma porcentagem, no mínimo 1 ano, né? Ele pode retornar quando ele quiser, a partir de 1 ano que ele sacou o capital social. E a gente faz uma análise ali da porcentagem do capital social que ele vai retornar. Então, ele sacou, por exemplo, ali R$500, a gente vai fazer uma análise, dependendo do tempo depois que ele retornar, vai fazer uma porcentagem e vai informar qual é o valor que ele tem que retornar. Isso vai também depender de uma análise, né, e uma aprovação da diretoria executiva. E, por exemplo, assim, tem alguns casos também que o associado ele solicita o encerramento da conta e a demissão e ele não vem sacar o capital social. Então, se ele não vir sacar o capital social, ele pode retornar a qualquer momento, não precisa esperar esse prazo de 1 ano. Porém, a gente vai ter que fazer, né, toda essa análise ali do histórico do associado na cooperativa, ver, né, todo o histórico dele e passar para a diretoria para ver se a diretoria faz a aprovação dessa readmissão ou não, para ele retornar a ser nosso associado. Seria basicamente isso. Aí no campo ainda da integralização ali, eu até quero comentar, fugir um pouquinho do roteiro aqui. É um case que me passaram que eu achei interessante e acho que é legal compartilhar com a galera também. É uma integralização, conversei com a outra parte, a parte morena, um dia que a gente estava no ano passado no Agro em Pauta, e ela comentou comigo que tem uma modalidade que dá para fazer, eu não conhecia, sabe, eu que tô dentro da cooperativa não conhecia, a gente foi conversando, que eu posso todo mês programar minha conta para fazer uma integralização de um valor. Na época até falei para fazer R$10 ali só para ver, R$120 por ano, que é um dinheiro que, nossa, não compra uma Coca-Cola, se for parar pra pensar, né? Mas daí a gente conversando, a gente ficou pensando se cada grupo de 10 associados, olha como a gente consegue aumentar, né, o nosso... Isso mesmo. Isso que você comentou é o que a gente chama de capital por tempo indeterminado. Então, né, o associado, ele decide ali uma data específica que ele quer que debite e todo mês acaba debitando ali da conta dele o valor que ele decidir, né? Pode ser 10, 50, 20, não tem um valor exato para isso, né? Então, todo naquela data específica do mês, né, vai debitar o capital ali e ele vai estar gerando, né, valores ali na distribuição de lucros, né? Então, é muito bom, né, fazer isso, oferecer, né, os PAs oferecer ali para os associados, porque muitas vezes eles não sabem, né? Então, é uma forma muito boa de
aumentar o nosso capital social, de valorizar, né, o capital social da cooperativa, né, estando Sim. oferecendo essa possibilidade ali para os associados. Porque às vezes se torna mais fácil do que cada vez que eles forem lá oferecer, quer integralizar um valor no capital. Assim já debita todo mês, né, da conta do associado ali, já fica mais fácil. E nem sente, dependendo do valor, Isso. acaba indo, vai embora. Às vezes é valores pequenos, né? Não Sim, precisa ser fazer. grandes valores. Como você falou ali, R$10 por mês, no ano já dá 120, assim, isso se eles forem pegar de cada associado, já é uma oportunidade ali, né? Sim, é uma... De eles estarem aumentando o capital E é social. uma forma de diversificar os investimentos do Exatamente. cooperado também. Isso. O pessoal acaba que também nem sabe que tem o Tem um rendimento, rendimento. do capital social. Então, é um investimento para ele e um investimento Sim. na cooperativa também, né? Né, eu fiz, inclusive, por isso, pela questão do rendimento, ele querendo ou não, para deixar pro meu filho lá na frente, se um dia Exatamente. acontece, é mais uma forma, uma renda que eu posso deixar alguma coisa. Ele já tem previdência, já tem todos as outras questões, tem o seguro de vida, mas também tem esse social. capital que ele pode também, se porventura acontecer alguma coisa comigo, sabe que tem lá um dinheirinho que também ele pode receber no futuro, né? Achei bem Exatamente. legal. E até para você, né? Querendo ou não, Também, 63 anos, claro. 10 anos de cooperado, abre a possibilidade do saque Com também. certeza, com certeza. E afeta a distribuição das sobras também, né? Exatamente. Ele vai ter o Aumentando. rendimento ali também. Também, tem tudo isso. Então, eu quero estrear uma modalidade nova, umas perguntas pocket, digamos assim, né? Que é cadastro em 1 minuto. Então, são perguntas que eles mandaram, que são respostas um pouco mais, não são tão extensas, né? São um pouco mais curtas. Então, a primeira que eles mandaram para nós, ó. Posso ter mais de uma conta na cooperativa? Sim, com certeza. Na verdade, até a Paty falou sobre a conta capital. A conta capital, cada cooperado tem apenas um, porque ele é vinculado no CPF. Mas contas correntes, o cooperado pode ter várias. Inclusive, também pode ter a conta poupança e a conta investimento. Legal. E conta conjunta? Pode ter quantos titulares, mais ou menos, assim? Então, essa é uma dúvida bem comum que aparece no dia a dia. Então, a conta conjunta, ela pode ter de 2 até 10 titulares, podendo ser solidária ou não solidária. E pegando o gancho, o que é o solidário e o não solidário ali? Então, vamos lá. A conta conjunta solidária é uma conta conjunta que todos respondem solidariamente. Ou seja, eles podem movimentar sozinhos a conta. É uma conta que vai gerar cartão. É uma conta que, se eles fizerem qualquer transferência pelo app, digitando a senha de ele já vai liberar essa transação. Diferente da conta conjunta não solidária, que eles não respondem solidariamente. Ou seja, ninguém movimenta sozinha. Então, é uma conta que ela não vai gerar cartão, até porque a gente não tem como controlar se todos vão estar juntos utilizando esse cartão. Sim. E é uma conta que, se alguém fizer uma transação no aplicativo, todos os outros eles vão ter que aprovar. Então, sendo mais fácil ali, conta conjunta solidária, movimenta sozinho. Conta não solidária, ninguém movimenta sozinho. Precisa de autorização de todos ali. Exatamente. Perfeito. CPF ou CNPJ irregular? Afeta em alguma coisa? Dá algum problema na abertura da conta? Com certeza, Diego. Então, assim, tanto na abertura da conta, o CPF ele precisa estar regular e o CNPJ ativo. Até o próprio sistema ali, ele barra a abertura da conta se tiver com essa irregularidade. E no decorrer ali, vamos supor que tenha um associado que já tenha conta aberta ali e ele venha ficar com o CPF irregular ou o CNPJ inapto, por exemplo, a gente recebe uma notificação e precisa ser regularizado. Então, a gente sempre orienta, né, aos nossos PAs entrarem em contato com esse associado para ele regularizar a situação do CNPJ ou do CPF quando é possível, né? E caso não seja possível fazer essa regularização, a gente vai precisar encerrar o relacionamento com esse associado, porque ele não pode permanecer, né, na cooperativa tendo um CPF irregular, o CNPJ baixado ali na Receita Federal. Perfeito, então. E onde estão as normas e regras do cadastro? Então, as normas elas já começam lá no estatuto, a parte da atualização cadastral, nos nossos contratos de conta corrente. Esses 2 documentos até estão disponíveis, como a Paty já citou, no site da cooperativa. Então, se algum cooperado ou até o PA, às vezes, precisar de um acesso rápido, ele está disponível. E no site geral do Sicob também. E a gente também tem que seguir, claro, as normas do Banco Central. A gente tem os normativos internos, que é a nossa política de cadastro, e nosso manual de cadastro, que a gente também tem que seguir ali a hora que a gente está fazendo esses cadastros. E para finalizar, quais as regras para procuração e para abertura de conta?
Então, para procuração, a gente tem algumas regras específicas, né, que o pessoal também tem bastante dúvida e é importante a gente frisar. Então, as procurações, elas precisam ser procurações públicas. O que significa uma procuração pública? Que ela foi feita no cartório. Então, ela precisa ser feita ali no cartório. Ela tem o prazo máximo de 2 anos. Então, na grande maioria das procurações, eles vêm por tempo indeterminado. Mas a gente aceita aqui com o prazo de até 2 anos. E se por mais que ela tenha prazo determinado, a gente pede para que vá até o cartório para fazer a renovação, né? Para a gente ter a certeza de que essa procuração ainda está válida. Em relação aos poderes, né, que a procuração precisa ter. Então, ela precisa ter ali constando que poderes para representação em instituições financeiras ou cooperativas de crédito, né? Precisa ter essa cláusula ali e precisa ter também a cláusula ali de movimentação, de abertura de conta, integralização de capital, encerramento da conta, desligamento da matrícula, saque de capital social e os demais poderes ali que o associado achar necessário, né, que deseja destinar ali ao procurador, né, ele que vai determinar, por exemplo, se ele quer que assine operações de crédito, enfim, ele vai poder decidir o que ele quer. Só que tem algumas coisas básicas que precisa ter. Então, prazo de até 2 anos, ser uma procuração pública, possuir poderes para instituições financeiras ou cooperativas de crédito, né? E ali poderes para movimentação, abertura de conta, enfim, os poderes específicos que ele ser necessário para cada caso, né? Perfeito. E vocês querem fazer mais algum comentário fora as perguntas que foram feitas? Na verdade, acho que... dica pra galera aí, talvez? E uma mensagem final. Mensagem final. Eu acho que, na verdade, então, só deixar, na verdade, a gente veio para trazer que o cadastro ele vai muito além da abertura de conta, que geralmente é o que o pessoal relaciona a gente cadastro com a abertura de conta. Porque ele é a base hoje que sustenta a segurança e a conformidade da nossa cooperativa. Então, quando o cadastro ele é bem feito e ele é atualizado, a cooperativa ganha agilidade, limite adequado, redução dos riscos, atendimento real do que o cooperado realmente precisa. Então, o cadastro correto ele significa um cooperado atendido, agência eficiente e uma cooperativa mais sólida, porque ele garante segurança em todas as transações que a gente está fazendo com o nosso cooperado. Isso aí. Então, meninas, brigadão por terem aceito o nosso convite. Pessoal, brigadão por estarem assistindo a gente. Mês que vem estamos de volta aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, Diego, pelo convite, né, do setor comercial. É muito bom a gente estar aqui trocando experiências, né? Eu acho que a gente sempre tem a contribuir, né, com os outros setores, né? Então, né, gostaria de agradecer e falar mais uma vez que a gente está à disposição, né, para tirar dúvidas, para esclarecer e para ajudar, né? Quem a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando, né? Sempre quiserem vir. E, então, né, se precisar mais umas vezes, pode sempre convidar que a gente vai estar à disposição. Então, obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.